A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, o que você está esperando? Inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Quando você dá um like, quando você faz um comentário, você está ajudando de uma forma simples o nosso canal. Então, gente, nós pedimos a você, se você quer nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho, vá, inscreva-se ou então dê um like, comente. Isso nos ajuda muito a dar uma relevância maior aos nossos vídeos, tá bom? Aguardo o seu like e o seu comentário. Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre o caminho da verdadeira felicidade. Esta dinâmica ela vai levar os seus alunos a refletir sobre o Salmo 1 e compreender o caminho da verdadeira felicidade através de uma atividade interativa e colaborativa. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de algo bem simples aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse material aqui, tá? Desenho de pés, né? É um par de pé. É um pé direito e um pé esquerdo, tá? Você vai precisar também de canetas, tá? Canetas ou lápis, pode ser lápis colorido. Vai precisar também de fita adesiva, tá? Fita adesiva e também fita colorida ou fita em branco para você fazer um caminho, certo? E vai também precisar de bíblias, pois na dinâmica será feita a leitura do Salmo 1. Então, gente, esse desenho aqui do pé, ele deve ser feito várias folhas, tá? De acordo com a quantidade de alunos que você tem em sala de aula. Se você tem 20 alunos, 20 pés. Não precisa ser 20 folhas, tá? Já que aqui tem um par, você pode imprimir, por exemplo, 10 folhas, porque um aluno vai ficar com o pé direito e o outro com o pé esquerdo, tá? Então, serão o mesmo número de alunos, será o mesmo número de pés que você vai usar. É bom fazer alguns a mais? Sim, é bom, né? Principalmente para contar com os imprevistos que às vezes acontecem. Aparecem alunos de última hora, né, visitantes, e você também vai envolver essas pessoas, tá bom? E então, vamos lá. Você vai começar essa dinâmica com todos os alunos formando um círculo, tá? Com todos eles. E depois vai ler o Salmo 1 em voz alta e vai pedir, se você quiser, né? É muito importante para a participação de todos. Você pode pedir para que cada aluno leia um texto do Salmo. Tá? Um aluno lê um, outro lê outro, até terminar o Salmo 1 todo. E aí você vai fazer uma breve reflexão sobre esse Salmo, destacando os principais pontos. Por exemplo, o contraste entre o justo e o ímpio, a promessa de felicidade para aqueles que seguem os caminhos de Deus, tá? Depois que você fizer uma breve explicação, você vai entregar a cada aluno o desenho de um pé, tá? Isso aqui é bom, ó. Ele está junto aqui, que eu botei, para facilitar a impressão, tá? Mas na hora da dinâmica você vai recortar os pés, tá? Não vai deixar assim junto não, tá bom? Então você vai recortar e entregar um pé para cada aluno. Bom, como eu disse, entregue um pé para cada aluno e explique que eles irão escrever no pé a resposta para a seguinte pergunta. Com base no Salmo 1, qual o caminho para a verdadeira felicidade? Então, esta é a pergunta que você vai fazer e a resposta que eles vão dar deve estar escrito aonde? No pé, tá? Então, dê alguns minutos para que eles reflitam e escrevam a sua resposta ali no pé, tá? Então é importante você levar algumas canetas, né, o lápis, para que eles possam escrever, como eu disse. Depois de todos terem terminado de escrever, peça que, um a um, caso se sinta à vontade, possa compartilhar o que eles escreveram, né? Compartilhar com todo o grupo. Então você vai incentivar um breve diálogo sobre cada resposta, destacando os pontos em comum e alguns pontos de vista diferentes. Bom, a partir daí, peça aos alunos que usem os desenhos dos pés para formar um caminho no chão.
E aí você vai fazer o quê? Você vai usar a fita adesiva ou colorida ou branca, você forma de um lado e de outro com a fita adesiva o local onde eles vão colocar os pés, cada um colocar o seu, tá? Para formar o caminho, né? Com os passos sendo seguido. Então colhe a fita adesiva no local, tá? De um lado e de outro, para formar esse caminho junto com os pés. Então, gente, oriente os seus alunos a colar, para não ficar um negócio feio. Aí, se alguém botou o pé direito, já bota o esquerdo na frente, depois o direito, depois o esquerdo, para ir formando, né, esse caminho com as passadas de cada um, tá bom? Faça um negocinho bonito, bem organizado. Durante essa etapa, né, que você está realizando, é muito importante que você destaque que a construção do caminho ela é um trabalho conjunto e que na busca pela verdadeira felicidade, o apoio, a colaboração mútua são muito importantes. Olha aí, já é um ponto importante para você destacar, né? Na questão da busca da verdadeira felicidade. Esse apoio, essa colaboração mútua, isso é muito importante, tá? Bom, depois do caminho estar formado, convide todos os alunos a caminhar por ele, né, com aqueles passos que foram colocados e as opiniões que ficou em cada passo que eles deram, né? Então a opinião que eles deram está lá escrito em cada um daqueles pés, né, onde formou aquele caminho. E é muito importante que ao caminhar, seus alunos quando forem caminhar, coloque os alunos para caminhar por esse caminho. E aí quando eles forem caminhando, é muito importante você convidar eles para ler cada resposta que foi escrita nos pés de cada um desses caminhos, né? Essas respostas foram colocadas ali naquele papel, né? Onde eles pegaram, né, o pé para escrever. Então é muito importante que eles leiam cada uma das respostas que estão ali no chão, não é? E também depois de ler, faça uma reflexão conectando essas respostas com os ensinamentos que estão ali no Salmo 1. Tá? Bom, é muito importante que seus alunos entendam que o Salmo 1 ele é um dos textos mais profundos e reflexivos da Bíblia, oferecendo um contraste claro entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, nos guiando a compreender aonde reside a verdadeira felicidade. Nesta dinâmica, os seus alunos precisam mergulhar na riqueza desse salmo e refletir sobre como ele pode impactar as nossas vidas. O salmo ele começa afirmando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No Salmo 1, já a partir do versículo 1. Né? Então, aqui nós vemos uma advertência clara contra seguir os caminhos mundanos. A felicidade verdadeira não está em seguir os conselhos daqueles que não conhecem a Deus, nem em se associar com aqueles que se afastam dos seus mandamentos. Muitas vezes nós somos tentados a buscar felicidade em lugares errados, nos prazeres momentâneos, nas companhias de pessoas que não compartilham dos nossos valores ou em práticas que não honram a Deus. Este versículo nos chama a nos afastar desses caminhos, a buscar algo mais elevado. A seguir, o Salmo nos oferece uma alternativa. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Já é o versículo 2, né? Então, este versículo nos mostra que a verdadeira felicidade está em encontrar prazer na palavra de Deus. Meditar na lei do Senhor não é apenas ler as Escrituras, muitas vezes até de uma forma superficial para cumprir uma obrigação que alguém estabeleceu. Não. Mas internalizá-la, refletir sobre ela constantemente, permitir que ela molde os nossos pensamentos, as nossas ações. Quando fazemos isso, nós encontramos uma alegria profunda e duradoura, que transcende as circunstâncias temporais. O Salmo 1, ele continua no versículo 3 com uma bela metáfora, dizendo assim: ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto.
e cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer será bem-sucedido. Aqui, o justo, ele é comparado a uma árvore plantada junto a águas correntes. Essa imagem nos fala da nutrição constante, do crescimento saudável e produtivo. Quando nós estamos enraizados na palavra de Deus, nós recebemos continuamente a nutrição espiritual que é necessária para crescer e para florescer. A nossa vida, ela produz frutos que beneficiam não apenas a nós, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Além disso, gente, nós somos resilientes, pois as nossas folhas, elas não murcham, elas permanecem firmes, fortes, mesmo no tempo das dificuldades. Por outro lado, o Salmo nos apresenta o destino dos ímpios. O versículo de número 4 diz: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Ao contrário do justo, que é comparado a uma árvore frutífera e resiliente, o ímpio aqui, ele é comparado à palha, algo sem substância, facilmente levado pelo vento. Esta imagem nos lembra da transitoriedade e da falta de propósito na vida daqueles que rejeitam os caminhos de Deus. Sem raízes profundas, eles são instáveis e vulneráveis às tempestades da vida. O Salmo conclui com um forte contraste entre os destinos finais de cada um, do justo e do ímpio. Por isso, o versículo 5 e 6 diz assim: os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nós vemos que há uma consequência eterna para as escolhas que nós fazemos. O justo que se deleita na lei do Senhor e segue os seus caminhos é conhecido e cuidado por Deus. A sua vida tem um propósito, tem um destino seguro. Por outro lado, o ímpio que rejeita Deus enfrenta um trágico caminho, que é o caminho da perdição. Diante dessa reflexão, nós somos chamados a examinar as nossas próprias vidas. Nós estamos buscando a verdadeira felicidade nos lugares certos? Será que nós estamos meditando na palavra de Deus e permitindo que ela guie os nossos passos? Ou nós estamos sendo atraídos pelos caminhos enganosos do mundo, que promete felicidade, mas não pode entregá-la? A verdadeira felicidade, como nos ensina o Salmo 1, ela é encontrada dentro de um relacionamento profundo e contínuo com Deus, nutrido pela meditação constante na sua palavra. Quando nós seguimos esse caminho, a nossa vida se torna como uma árvore frutífera e resiliente, capaz de prosperar mesmo nos tempos de dificuldade. Então, gente, que possamos escolher o caminho do justo, deleitando-se na lei do Senhor e meditando nela de dia e de noite. Que a nossa vida seja um testemunho da verdadeira felicidade que se encontra em Deus e que possamos inspirar outros a seguir esse mesmo caminho, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.